Estava eu em Itapecerica da Serra, no meio de uma praça. Me deparei com um formigueiro. Achei bastante interessante a forma como as formigas reagem quando você encosta no formigueiro. Alvoroçadas, assustadas, e milhares de formigas aparecem querendo defender a rainha mãe. É bastante interessante quando a gente passa por diversos lugares observar algumas coisas. As formigas, eu andei me informando, achei bem intrigante, que as formigas, além de defender a mãe rainha, elas são excelentes trabalhadoras e operárias. Isso nos serve também para nós aprendermos a entender um pouco mais o trabalho coletivo. As formigas trabalham coletivamente em prol da rainha e em prol do formigueiro. O formigueiro cresce a cada dia mais, a colônia cresce a cada dia mais, pelo simples fato delas trabalharem coletivamente. Elas trabalham seguindo um rastro que se chama feromônio, que é um cheiro que faz com que elas saibam o local que elas devem ir, ou seja, o retorno para o seu formigueiro ao sair do formigueiro, para entender como voltar para o formigueiro e não entrar em fortalezas, ou seja, formigueiros errados. Você sabia que algumas espécies de formigas, elas invadem o formigueiro, pega uma ova de uma outra espécie, de um outro formigueiro, leva para o seu formigueiro e depois faz com que, ao nascer a formiga daquela ova, que está no formigueiro que não é do seu habitat, trabalhar para aquele formigueiro onde colocaram. Ou seja, as formigas meio que escravizam algumas espécies, outras espécies dentro de um formigueiro. Olha que interessante. Faz com que aquela ova que não era daquele formigueiro comece a achar, ou seja, aquela formiga comece a achar que faz parte daquela colônia. Mas ela saiu de um habitat natural, foi para um outro formigueiro e esta formiga acabou se adaptando com as operárias, com as demais formigas, e ela segue justamente as mesmas formas das formigas que estão trabalhando no formigueiro. Veja que interessante. Bom, as formigas têm muita coisa a nos ensinar, né? Existem vários tipos de espécies. É interessante explicar que as formigas também têm formas de proteção. Você sabia que alguma das formigas se chama, alguma das espécies se chama formiga tecelã? Este tipo de espécie é encontrada na Ásia e ela coloca, digamos assim, seu formigueiro em cima da copa. Só que o formigueiro dela não é de areia, de terra, essas coisas e tudo mais. Geralmente é por plantas e eles chamam de tecelã porque tem tipo de uma teia que ela forma através da alimentação e tudo mais, tipo de uma teia parecida com uma teia de aranha, onde ela faz, junto com as plantas, um formigueiro. E isso faz com que proteja elas muito mais do que o formigueiro terreno. Então, assim, esta formiga, ela é diferenciada dentre muitas, né? As que mais conhecemos são as terrenas. Bom, existem formigas que são também agressivas. Existe uma formiga que é considerada a picada mais ardente e que diz que a dor equivale a uma dor de um homem baleado. Olha só que a formiga é capaz de fazer. Veja, uma pequena formiguinha, pequenininha, pode transmitir uma dor intensa, a ponto de a pessoa sentir que foi baleada. Sabe como chama essa formiga? Formiga bala. Por que bala? Porque a pessoa ser picada sente que a dor é a dor de alguém que foi baleado e fica 24 horas no corpo. Vocês sabiam disso? Olha as curiosidades. Por que eu falo isso? Às vezes a gente está andando no meio da praça, distraído, olha uma espécie, olha uma árvore, olha uma ave, né? Uma árvore diferente, uma flor diferente, e às vezes a gente não se informa, não procura entender como que funciona a natureza. E às vezes a natureza nos ensina como devemos nos portar. Nós, seres humanos, também devemos aprender com a natureza, através
das coisas que são criadas pelo universo. As formigas são exemplos de formas de nós trabalharmos e construirmos até mesmo muralhas, castelos, porque você não constrói um castelo sozinho, você constrói um castelo com uma equipe, com um grupo, mas se você não construir o castelo com o mesmo objetivo, certamente aquele castelo não vai terminar da forma como foi planejado. As formigas, elas são assertivas, são precisas. Existem vários tipos de espécies. Você sabia que as formigas têm tanta quantidade no mundo que equivale a cada pessoa na Terra, equivale a mais ou menos 1 milhão ou 2 milhões aproximadamente de formigas a cada uma pessoa na Terra. E no mundo todo, nós podemos colocar aí 4 trilhões de formigas. Vocês sabiam disso? E você sabe que em grupos rurais, ou seja, em grupos corporativos rurais, eles trabalham também para que a formiga não se torne uma praga. Isso mesmo. A formiga, em alguns lugares rurais, ela destrói a plantação. E nisso as pessoas utilizam vários tipos de substâncias para que a formiga se afaste do lugar rural. Dentro de suas casas também existe grupos de formigas que às vezes incomodam, né? E uma das formas de você remover estas formigas é uma coisa muito simples. O cravo da Índia faz com que as formigas sejam repelidas, ou seja, se afastem do local. Então o cravo da Índia é uma excelente forma de vocês usarem para repelir as formigas quando está se tornando uma praga. Veja bem, as formigas são insetos bastante interessantes de nós analisarmos. Assim como existem diversas espécies de formigas, existem diversas espécies também de insetos, seres vivos que nós devemos prestar atenção, pois através deles nós aprendemos muitas coisas. Bom, se vocês gostaram deste vídeo, compartilhem. Não deixe de ver os momentos especiais, detalhes que a vida nos mostra. Até mesmo você passeando na rua como eu passei, eu olhei uma pracinha lá, olhei o formigueiro, achei interessante. Se vocês gostaram dessa informação, compartilhem, comentem. Falem um pouco mais se vocês conhecem tipos de formigas. Bom, outra coisa que eu deixei de falar para vocês. Vocês sabiam que tanto a tanajura ou a saúna, ou como outras formigas, elas não têm pulmões? Isso mesmo. Mas olha como a natureza é perfeita. Estas formigas têm vários furinhos que trabalham como forma de respiração, onde entra o oxigênio através desses tubos, vamos colocar assim, tubos, dentro da formiga, que faz com que ela consiga respirar oxigênio, mas ela não tem um pulmão. Olha que interessante, não é igual a nós. E você sabia que as formigas têm uma grande vantagem? E por isso ela constrói formigueiros enormes. Elas aguentam suportar algumas espécies, inclusive na Ásia, mais de 100 vezes o seu peso. Suportam mais de 100 vezes o seu peso, isto mesmo. E essas formigas, é comprovada cientificamente que elas conseguem suportar estes pesos devido ao formato dela, a coluna dela diz que é transversal, que facilita ela transportar pesos muito maiores do que ela, ou seja, uma força sobre-humana, né? 100 vezes mais do que um ser humano, vamos dizer assim, 100 vezes mais do que a força própria dela. Imagine nós, seres humanos, ter uma força 100 vezes maior, né? É uma coisa espantosa do que aguentar o nosso corpo 100 vezes mais, né? É uma coisa surpreendente. Bom, minha gente, se vocês gostaram da informação, manda um alô, comentem das formigas, se vocês já comeram tanajura, se vocês já comeram essa saúna. Eu tive a oportunidade de comer no Nordeste, geralmente o pessoal faz com farinha de mandioca, frita ela, parece um amendoim. Comente aí o que vocês acharam do vídeo e um enorme abraço.